que é o seu nome? É Américo. E o seu? Aline. Quem que vai falar? Ela? Fala, Aline. Como que era antes do altar, antes do sacrifício, como que era a vida de vocês? Bispo, eu cresci, eu fui fruto de uma relação entre o meu pai e a minha mãe. A gente morava de favor com os meus avós, passava muitas humilhações, né, porque a minha mãe não tinha condições para se manter e dependia da família para auxiliar com algumas coisas. A minha mãe, por conta desses problemas, se tornou uma pessoa muito nervosa, muito agressiva. Enquanto criança, virou e disse: olha, era melhor eu ter te abortado, você é a raiz dos meus problemas, a culpa é sua do que está acontecendo. Se eu não tivesse você, eu ia viver a minha vida e eu ia ser feliz. E naquele momento eu atraí aquela palavra para mim enquanto criança, enraizou em mim e eu me tornei uma criança depressiva, uma criança chorosa, uma criança sentimental, eu não queria mais viver, eu passei a pensar na morte, eu passei a desejar o suicídio e passou os anos, eu cresci, piorou essa sensação, então perspectiva de futuro nenhuma. Passou o tempo, a situação com a família da minha mãe ainda ficou pior, né? Era cada vez pior. Então, assim, chegamos a ser, digamos, despejados pelos nossos avós. Então, chegamos nesse ponto, né? Foi nesse ponto que eu cheguei na igreja. Um dia que eu já não estava aguentando mais, que eu não sabia mais o que fazer, e eu saí de casa pensando em tirar a minha vida. E aí eu entrei e comecei a ouvir, né, o que vinha do altar e falei: peraí, vou dar uma credibilidade, né? Vou ouvir. Hoje é meu último dia, então vou tentar. Não estava certa do que estava fazendo, então comecei a ouvir. Naquele momento, o que eu ouvi entrou dentro de mim de uma maneira que começou a me despertar de que não precisava ser assim. Né? Não era esse o meu futuro. Se até o momento eu era um aborto, eu poderia nascer para a vida. Eu poderia ter uma vida que eu jamais imaginei. Então, a minha mãe não teve um casamento, a minha família era toda dilacerada, eu poderia ter, não tinha onde morar, então a gente poderia ter. Naquele momento eu acreditei naquela palavra que estava sendo dita e comecei a agir a fé. Nesse mesmo momento, eu conheci ele. Ele também vinha de uma família que tinha pai e mãe, diferente da minha, mas pai e mãe que sempre moraram assim, quase 50 anos, também no aluguel, que trabalhavam 7 dias por semana, 24 horas por dia para colocar comida dentro de casa. Quer dizer, você viveu também uma vida destruída antes de chegar na igreja? Eu vivi uma vida extremamente limitada. Então, tudo era contado, a gente não podia fazer nada além que não tinha. Então, em consequência disso, eu me tornei uma criança introvertida, eu tinha muitos complexos, eu vivia com um complexo de inferioridade, então eu tinha receio de ir nos lugares, eu tinha receio de sair de casa, e isso fez com que eu me tornasse esse jovem sem visão, sem ter nem noção do que eu poderia ser na minha vida, né, digamos assim. Em que pese depois eu adquiri, foi quando eu conheci a Aline, eu já trabalhava até num banco, tinha um bom emprego, mas eu vivia no vermelho. Dentro do banco, eu não tinha condições de pagar cheques de 30, de 50 reais. Eu pedi emprestado para os meus colegas do banco lá, para pagar, e pai e mãe. E aí foi num desses dias que eu conheci a Aline, e ela fez essa proposta. Ela falou: poxa, a minha vida está mudando, está transformando. Eu falei: poxa, eu quero conhecer esse lugar. E foi onde eu cheguei aqui na igreja também. Quando você chegou na igreja, já estava na época da Fogueira Santa, ou a Fogueira Santa começou um tempo depois? Ela começou algumas semanas depois, né? Eu fiz o convite para ele, um pouquinho depois que eu fiz o convite, começou a proposta da Fogueira Santa. Então, naquele momento, nós vimos essa oportunidade. Era uma oportunidade que você não vê aí fora, né? Porque se você olha o seu histórico, todo mundo diz: esquece, não dá, não é para você, isso não é para você. Outras pessoas podem ser felizes, você não. Outras pessoas podem ter dinheiro, pode ter uma família, você não. Então, a gente se lançou, na época, mais ou menos, cada um fez um voto em torno de um pouco mais de R$1.000. Antes de vocês falarem como que está a vida de vocês, vai falando os sacrifícios que vocês foram fazendo, que vocês lembram, assim, nessa trajetória que vocês estão na Universal.
Tá. O que aconteceu? Depois disso, a gente começou a ver que tinha resultado. Então, aí nós fomos crescendo no sacrifício, porque já não era mais 1.000, a gente conseguia gerar muito mais segundo as conquistas que a gente foi tendo. Então, começamos a sacrificar 5, sacrificar 10. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o exterior, eu trouxe equipamentos fotográficos que não existiam nem no Brasil, que eu gosto de fotografia, então eu abri mão dos meus equipamentos, vendi, sacrifiquei. Aí começamos a sacrificar 15, 30, 50, e foi crescendo. E aí começamos a sacrificar veículo, aí trocava veículo, um veículo melhor, sacrificava esse outro veículo, aí sacrifícios 100, 150, 200. O maior sacrifício, o último sacrifício que nós fizemos foi de 350 mil. Né? Então, se a gente olhasse lá no dia que a gente estava dando aqueles R$1.000, a gente jamais imaginaria que seria possível. Né? E só foi possível realmente por conta do altar. Não tem... O que vocês têm hoje? Como que é a vida de vocês num todo? Vida espiritual, vida amorosa, vida financeira, familiar, como que é? Como o senhor falou agora há pouco aqui, a primeira coisa que tem que mudar é o interior. Então, a primeira coisa que mudou em nós foi o quê? Saiu aquela sensação de morrer, aquele desejo de morrer, aquela coisa que me acompanhava e acompanhava toda a minha família também, o medo dele, a insegurança. Primeira coisa, nós nos tornamos pessoas fortes, uma mulher forte, um homem forte. Veio uma direção de Deus, Deus falou para a gente, trabalha com isso, e a gente começou a trabalhar, que era uma coisa até, que naquele momento a gente até não sentia nenhuma atração pelo trabalho, falava, a gente não tem nenhuma habilidade para isso, mas ele deu direção e deu capacidade para que a gente fizesse. Começamos do zero, não tínhamos lugar para trabalhar, não tínhamos clientes, não tínhamos nada. Começamos dentro da nossa casa. Dali locamos salas, fomos aumentando, apareceu um cliente, apareceu 10, apareceu 50, apareceu 200, e foi subindo o número de uma maneira que a gente também não conseguiu ver. Com esse crescimento do trabalho, nós conseguimos quitar as dívidas que nós adquirimos no início, né, por conta da vida bem miserável que a gente vivia, né, pagar os compromissos, as dívidas com os familiares, com os amigos que nós adquirimos ao longo do tempo. Nós tínhamos uma entrada para dar para um outro imóvel que nós tínhamos escolhido. E esse negócio chegou perto de ser concretizado, perto da Fogueira Santa. Nós viramos um para o outro e falamos assim, olha, a gente quer uma morada. Vamos fazer morada no altar. Vamos entregar a nossa entrada no altar e nós vamos conseguir a morada que a gente quer. E a gente desfez o primeiro negócio, teoricamente, entregou a nossa entrada, que foi essa de 350 mil, e conseguimos comprar um outro imóvel, só o imóvel de R$1 milhão. Então... né, houve uma grande diferença. Compramos salas comerciais para o nosso escritório, veículos importados, viajamos o mundo, temos dinheiro em fundos de investimento, temos muitos negócios. Hoje vocês têm um patrimônio em torno de quanto, mais ou menos? Se for somar tudo, em torno de quanto? Hoje, em torno de 1,5 milhão a 2 milhões, aproximadamente. Mas estamos crescendo, porque nós estamos no altar. Nós sabemos que a cada 6 meses nós temos a oportunidade de fazer aquilo que muitas vezes a gente olhou para a nossa família e a nossa família passou uma vida inteira e não conseguiu fazer. Nós vimos os nossos pais viver 40, 50 anos e não ter nada. E nós, na fé, no sacrifício, em menos tempo, conseguimos alcançar mais coisas. Não porque temos mais capacidade do que eles, mas porque nós descobrimos o altar e eles não. Então, o segredo da nossa vida, o segredo do que a gente tem conquistado, está no altar, está no que a gente tem feito para Deus. A gente percebeu, através do altar, que se a gente se entrega, a gente tem uma aliança com Ele, a gente se dá e Ele dá também. E é por completo, não são partes, não são pedacinhos, não são pequenas bênçãos, é vida completa. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa condição, mas, mais do que tudo, a gente tem certeza que, estando com a vida aqui, a gente tem um futuro esplêndido até o dia que Ele voltar. Bem forte para o nosso Deus.